Muito bem, chegou a hora da nossa roda de conversa. Vamos evidenciar a relação do oceano com diferentes áreas. Para mediar essa conversa, convidamos a jornalista especialista em coberturas de meio ambiente, Sônia Bride. Por favor, Sônia, pode vir aqui ao palco. Uma salva de palmas. Convidamos também a apresentadora e embaixadora da paz, Maria Paula Fidalgo. A velejadora profissional e atleta olímpica Isabel Swan, por favor. O empresário e capitão das expedições da família Schurman, Wilfredo Schurman, seja bem-vindo. E o surfista e empresário Rico de Souza. Muito bem, boa roda de conversa para vocês. Obrigada. Bom dia. A gente está pensando numa roda bastante informal, em que a gente possa trocar perguntas e satisfazer as curiosidades. Quem gosta do mar, quem conhece o mar, sempre gosta de compreender as experiências que os outros têm e a vivência e as observações. Então, a gente pode trocar muita informação entre vocês. Eu vou estar aqui tentando provocar um pouquinho a conversa. Mas eu gostaria de começar isso com uma pequena exposição de cada um dos nossos, eu não vou chamar de palestrante, mas assim, dos nossos convidados para essa roda de bate-papo, para que a gente compreenda o enfoque de cada um, a vivência e para onde a gente está indo. E aí, a partir disso, a gente começa a conversa. Que tal? Vamos começar, então, pela Maria Paula? Vamos fazer mesmo a sequência da entrada. Obrigada. Bom dia a todos. Que delícia estar aqui. Que prazer poder compartilhar com vocês desse dia de reflexões sobre os oceanos, que todos nós, tenho certeza, vamos aprender muito com esse dia que, aliás, já começou bem, né? Porque a primeira fala já foi incrível e eu estou aqui cheia de anotações de coisas que eu preciso pensar melhor sobre, né? A gente vai ampliando o olhar que a gente tem. A água é o elemento mais maravilhoso do nosso planeta, né? A matriz da vida. A água, ela tem tantos aspectos que devem ser encarados como grandes lições para a gente, né? A forma como a água se manifesta, a flexibilidade da água, a plasticidade da água, a forma como ela dialoga pacientemente com qualquer ambiente, né? Quando a água vem e tem um obstáculo, ela simplesmente não oferece resistência, não se opõe, ela simplesmente se adequa e vai com flexibilidade, com leveza, com fluidez, a fluidez da água. São tantas as mensagens que a água passa e que a gente pode entender e traduzir para a vida da gente de formas diversas, mas que são grandes lições, né? A água é completamente acolhedora, independente de qualquer coisa, né? Se você tem um copo d'água e pinga uma gotinha de uma essência, aquele copo todo vai exalar aquele perfume. Ou se você pinga uma gotinha de cor, aquele copo todo vai se colorir. Enfim, a água tem tantas qualidades que podem ser tão inspiradoras para a gente. E eu acho maravilhoso a gente poder se encontrar aqui hoje para pensar de que formas a gente pode trazer essa inspiração para a vida da gente. A água vai fluindo e ela sempre cumpre a sua sina, que é ir em direção ao mar. E aí chegamos ao nosso tema de hoje, os oceanos, que são esse ponto de integração entre tudo que está vivendo nesse planeta. O rio Ganges e o rio Amazonas são o mesmo rio no oceano. Ou o rio Taboquinha da Serra, dali, ou o rio Sena,
eles são o mesmo rio quando se encontram no oceano. Olha que mensagem poderosa essa que a água e que os oceanos dão para a gente, né? Do quanto somos a mesma coisa. Somos todos parte de um organismo vivo que é a Terra. E a forma como a gente se relaciona com ele é absolutamente importante para o resultado que a gente vai ter. A gente está vivendo um momento de grandes desafios, porque a gente tem se relacionado de formas abusivas, predatórias, desrespeitosas. Então, trazer esse tema para esse diálogo de hoje é de fundamental importância. A gente está vivendo um tabuleiro de jogo, e cada um é uma peça fundamental nesse tabuleiro. Cada uma das pessoas que vai subir hoje aqui para falar alguma coisa vai trazer recursos para a gente poder, juntos, fazer com que esse jogo seja cada vez mais de alto nível, né? Vamos levantar o nível do jogo que a gente está jogando, para que a gente não chegue daqui a pouco numa situação irreversível, onde pouco poderá ser feito. Agora dá para fazer. Como é que a gente pode, cada um, então, assumir o seu papel, assumir a sua peça nesse tabuleiro, para que a gente possa efetivamente caminhar e ter conquistas? A minha parte, eu sou uma pessoa que trago humor, que trago alegria, eu sou uma pessoa dos palcos, né, das telas. Então, a minha contribuição ela vai muito por essa via, que é a via da comunicação, de falar com as pessoas e tentar entrar dentro do universo delas, do universo mental, do universo simbólico, para poder trazer inspiração, para poder chamar cada pessoa para o protagonismo que ela pode ter nesse momento que a gente está vivendo. Além de atriz, apresentadora, eu sou também psicóloga, acabei de fazer um mestrado na UNB, estou até morando em Brasília por conta disso, sou uma pesquisadora da psique humana, e talvez eu possa trazer também, então, essa contribuição aqui hoje, com esse olhar, né? E também sou uma pessoa interessada, né? Há alguns anos atrás, eu fui uma das fundadoras de uma ONG que chama Uma Gota no Oceano. Eu conheço a maioria de vocês que estão aqui, porque a gente convive nessas COPs e nesses eventos sobre meio ambiente, né? E somos todos quase que uma turminha assim, que vai se encontrando e criando redes. Então, eu vejo assim, a minha contribuição nesses 3 níveis. O primeiro, que é usar a minha credibilidade de imagem e esse meu jeitinho, que as pessoas olham para mim e já começam a rir, não sabem nem por quê, porque estão acostumadas a dar gargalhadas, né, comigo. Então, essa presença leve e alegre pode trazer conectividade, pode trazer uma forma que as pessoas possam se unir. E eu uso isso através de várias, desde fazendo campanhas, a forma como eu me coloco. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem uma contribuição que eu acho que foi super bacana e que é esse ponto de conexão de uma rede que está se formando. Alguns anos atrás, 1 ano e meio atrás, quando foram fazer a unidade de proteção marinha de Trindade, São Pedro e São Paulo, me ligaram: Maria Paula, será que você consegue entrar com a gente, fazer uma campanha, trazer alguma galera para a gente dar visibilidade para isso? Aí eu passei a mão no telefone, liguei para o Carlos Burle, que é um dos surfistas mais incríveis, liguei para a Maia Gabeira, eles dois, na hora, já gravaram videozinhos em casa mesmo, e a gente botou, e estava tendo audiência pública. Ou seja, como é que a gente pode unir pessoas-chave para que a gente possa ir exercendo a nossa pressão, tanto de opinião pública, quanto de diplomacia e de política de alto nível? Na hora em que a coisa está sendo decidida, como é que a gente vai exercendo essa pressão para que, né, a população possa ter também uma voz ativa nas decisões que estão sendo tomadas? Esse exemplo que eu estou dando foi um exemplo muito feliz, porque aconteceu, e essa unidade de preservação hoje é uma das maiores, assim, e é uma conquista que o Brasil tem, grande, né, em termos de preservação de oceanos. E eu me sinto tão feliz e honrada em ter feito parte dessa conquista. Cada um de nós tem a chance de fazer parte de todas as conquistas. Cada um de nós tem um talento para oferecer.
E isso, só a união disso vai fazer com que a gente realmente avance enquanto população terrestre. Então, uma das formas que eu tenho para contribuir é essa, usando a minha imagem. A outra forma é com esse meu olhar, de psicóloga, de uma pesquisadora da psique humana, agora com esse título lindo que eu estou trabalhando, que é Embaixadora da Paz. E aí eu acho que eu posso também trazer essa contribuição, porque também sempre tem muitos aspectos positivos, mas sempre tem desafios que a gente precisa encarar também. E uma coisa que eu percebo nessa nossa comunidade de pessoas que estão a fim de fazer a diferença nesses termos ambientais, se por um lado a gente está todo mundo querendo se preparar e cada vez melhor ter um discurso maravilhoso e bem embasado, por outro lado, a gente também tem desafios. E eu vejo muitos momentos assim, a gente precisa se fazer algumas perguntas. Eu acho que a autorreflexão ela é fundamental. A gente tem que se perguntar o que está me movendo aqui. Porque sempre tem também as armadilhas do ego, e tem também a vaidade, e tem também chega, às vezes, você faz um comentário só para ter uma lacração geral e para todo mundo te dar um like. Mas será que isso é legal? Então, eu faço um convite para que a gente se pergunte também, porque em muitos momentos eu vejo que a gente poderia avançar muito mais se as pessoas envolvidas pudessem se despir desses pequenos, normais problemas. Somos todos humanos e todos temos egos, mas nesse momento a gente precisa se despir disso para que a gente possa realmente avançar mesmo. Eu vejo assim a pessoa, aí um fala uma coisa, aí quer receber créditos por isso. Quanto mais a gente puder se despir disso, não importa quem vai ter o crédito de uma ideia, não importa quem vai aparecer na frente de uma campanha. O que importa é que a gente juntos crie uma rede de apoio verdadeiro para que a gente possa avançar. E eu acho que, então, essa reflexão é também uma contribuição que eu venho trazer hoje, assim, esse convite para que a gente se perceba, e que papel que eu estou fazendo, será que eu posso fazer mais, o que é que está me movendo e como é que eu posso me ajustar para que eu possa ser movida pelo que realmente importa, que é esse organismo, planeta, Terra, vivo, cada vez mais vivo. E para finalizar, eu quero lembrar que a gente é muito poderoso. Cada um de nós tem uma força, tanto nos nossos pequenos círculos, na nossa família. Eu tenho 2 filhos, e eu fico o dia inteiro mostrando para eles, dando exemplo, falando, olha, não pode jogar lixo, sabe? No mar, então, existe uma cultura de achar que qualquer coisa você pode jogar. Não, não pode. Então, tem isso dentro da casa da gente, ter essa consciência de ensinar nossos filhos, ter o exemplo, ampliando um pouquinho mais nos nossos círculos de amizade, trazer o tema. Todo mundo se interessa em saber das banalidades, quem está pegando quem, se está magrinha ou se não está, mas que importa isso? Vamos trazer esses temas para as nossas rodas diárias, vamos trazer, muito mais importante do que a novela que está acontecendo, é isso, que é o drama da vida real, e que a gente está vivendo, e que a gente pode trazer para o centro das conversas. Então, eu finalizo essa minha conversa aqui, fazendo esse convite também, para que cada um de nós, em pequenos círculos, em grandes círculos, quem tiver a oportunidade de fazer isso grande, como eu faço o tempo todo, a cada oportunidade que eu tenho, eu faço entrevistas sobre isso, eu vou agora para Nova York, vai ter um Climate Summit, e eu vou estar lá, vai estar todo mundo falando de Amazônia, de queimada na Amazônia, e aí eu vou lembrar, mas vamos pensar que as queimadas na Amazônia estão intimamente relacionadas ao aquecimento dos oceanos. Como é que a gente pode, então, ampliar nosso olhar? Vinícius, obrigado. Vinícius acabou de me falar isso no caminho, vindo aqui. Como é que a gente integra todas as informações que a gente vai tendo e comunica isso de uma forma efetiva para a gente trazer engajamento para a galera? A minha parte é pegar as pesquisas científicas de vocês, maravilhosas, que estão aí pensando, e trazendo pesquisas mesmo. E aí eu pego e traduzo isso de um jeitinho para que o povão possa entender do que a gente está falando e possa entrar
nesse tabuleiro desse jogo, porque esse jogo só pode ser vencido se a gente estiver juntos, se a gente usar, mais uma vez, esse exemplo maravilhoso da água, que é de integrar nossos esforços para que a gente possa caminhar e ter avanços coletivamente. Muito obrigada. Já ficamos animados com essa primeira fala de entusiasmo. Vamos ouvir a Isabel, então. Tanto faz, onde você se sentir à vontade. Ótimo. Bom, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos. Eu costumo falar assim que eu sou uma privilegiada, porque onde eu trabalho no mar, né? É onde eu tenho meus aprendizados, onde eu supero minhas limitações, é onde eu tenho minhas emoções a bordo do barco. Eu sou uma velejadora profissional, fui a primeira mulher medalhista olímpica em Pequim, em 2008, e tenho uma história intimamente ligada com o mar. Comecei a velejar com 8 anos de idade na classe Optimista, uma classe para crianças aí, conhecida, né? E essa relação com o mar foi muito forte, porque desde criança, já na Baía de Guanabara, muito lixo, né? Eu já velejava, eu nasci em 83, velejava na década de 90 aí na Bahia. Então eu saía para velejar e eu ficava toda hora levantando a bolina do barco, né? Porque pegava lixo na bolina do barco. Isso estamos falando de 20 anos atrás, 25 anos atrás. E eu catava aqueles lixos, chegava, olha mãe, olha isso. Já achei muita coisa assim na Bahia. E sempre me engajei muito, tá? Eu em 2009 fiz o discurso aí para trazer a Olimpíada para a cidade do Rio de Janeiro, realmente acreditando na limpeza da Baía de Guanabara, né? E a gente passa aí por um desafio grande aqui na porta do Museu do Amanhã. Hoje de manhã, vindo para cá, vendo o pessoal andando de canoa havaiana, remando na canoa havaiana, falo, olha que maravilha, né? Essa relação com o mar, essa relação amorosa, essa relação emocional e de cuidado, porque você desenvolve isso através do esporte. Então, e aí chegar e ver uma Bahia ainda muito sofrida, né? Muito sofrida. Quando a gente fala de saneamento básico também, o Instituto Tratra Brasil faz estudos aí que a gente tem 50% de saneamento básico, né? No estado do Rio de Janeiro. A gente tem estações de tratamento, mas pouca coleta desse tratamento. As pessoas tratam os rios como o quê? Como valões, né? E não tem essa relação amorosa. Por quê? Aquilo ali tem um distanciamento enorme, gigantesco. Então, assim, a vela olímpica, os velejadores olímpicos têm cada vez mais se engajado nos oceanos. Afinal, nós somos assim, né, os primeiros a usufruir do melhor dos oceanos. E eu trouxe aí alguns slides para passar. Isso aqui foi uma barqueata que a gente realizou no Rio de Janeiro, antes dos Jogos. E isso aí foi feito pelo Instituto Bahia Viva, que proporcionou alguns estudos aí para que a gente limpasse realmente a Baía de Guanabara através de, enfim, uma proposta para o governo do Estado. A gente engajou velejadores, pescadores, remadores. Eu estava ali, a bandeira é branca, a bandeira é de limpeza, não é aquela bandeira pirata, né? Aquela bandeira de... Lógico, a gente tem que ter... Mas é um tema que precisa ser limpo, né? Um tema que precisa ser tratado para todos. Cria uma revolta muito grande quando a gente vê velejando, né, uma sujeira com uma das paisagens mais lindas do mundo conhecida. Então, a gente tem que cuidar muito do que a gente tem aqui próximo. Eu estive agora recentemente no Peru e pude velejar em Paracas. Paracas tem ali um centro de conservação de aves marinhas, né? E é um mar lindíssimo. E, graças a Deus, a gente tem um parque nacional. A gente precisa criar mais parques nacionais, né? A gente precisa preservar, realmente, porque isso aqui está no nosso nariz, está aqui, ó, está aqui debaixo. E se a gente não fizer nada, como é que vai ser? Há 20 anos atrás, já estava sujo. Daqui a mais 20, o oceano não vai aguentar. Pode passar para a próxima. Esse aqui, no Mar de Tindal, né? Foi minha primeira Olimpíada. Antes, uma curiosidade, o mar também é espiritual, né? E antes de começar os Jogos Olímpicos, eu tive 3
três rosas brancas que nem são biodegradáveis, né? Vamos dizer assim. Eu joguei 3 rosas brancas para Matsu. A Matsu é Iemanjá, lá da China. E eu pedi, Matsu, por favor, abre os caminhos aí dos oceanos para que eu consiga resultar bem na Olimpíada. E realmente conseguimos a primeira medalha olímpica, eu ao lado da Fernanda Oliveira. Só que antes, em junho, 2 meses antes da Olimpíada, a gente pegou uma proliferação de algas enorme. Assim, era o fog, aquele ambiente branco que você não conseguia enxergar só através de bússola para voltar para o clube, e muita alga marinha, uma proliferação que você parava o barco e não conseguia simplesmente velejar. E você vê o mar. E como isso foi resolvido para a Olimpíada? Eu falei, gente, como é que a gente vai fazer daqui a 2 meses para velejar os Jogos Olímpicos? Porque isso aqui é impossível velejar. E a gente vendo mais de 100 embarcações com 10 pessoas dentro catando todas as algas. Mas por quê? Tinha um viés econômico por trás, né? As algas ali, elas são comercializadas, são utilizadas. Então, assim, o viés econômico faz essa pressão para que a limpeza aconteça. E, junto com isso, também os Jogos Olímpicos. E, durante a Olimpíada, realmente a gente não teve nenhum problema com alga. E foi muito assim, surpreendente a força humana, manual, para limpar uma baía de Tindal, né? O Mar Amarelo, cheio de águas vivas gigantescas, amarelas também, lindíssimo, né? Então, a variedade dos oceanos que a gente encontra em cada lugar do mundo. E houve a limpeza, né? E a gente conseguiu velejar. E, graças a Deus, consegui a medalha aí. E estou lutando por outra agora, para Tóquio 2020. Vou estar aí na Nova Zelândia, no Mundial, no final do ano. E Nova Zelândia, que é um país tão especial, né? Um país que, quando a gente vai treinar, às vezes tem uma manchete no jornal na Nova Zelândia. 3 pinguins foram mortos. Eu falei, nossa senhora, olha a manchete. Porque assim, é um cuidado com a natureza, porque eles são uma ilha, eles sabem do impacto que é. Né? Eles estão ali conectados, extremamente conectados com o mar. 1 em cada 3 habitantes da Nova Zelândia tem embarcação, tem barco. Então, essa relação amorosa com o mar faz toda a diferença. Então, a gente tem que promover isso, tem que promover essa emoção. Eu também fui pedida em casamento no mar, próximo no mar, na Tailândia, que é um local que vive do turismo, né? E que agora, que bom que fecharam Maya Bay, porque Maya Bay, aquele santuário, estava sendo tão explorado aí por turistas. A gente vai, a gente fica triste, né? Então, a gente tem que fazer um turismo, explorar o turismo da melhor forma. E estou muito feliz de estar aqui, de estar escutando essa aula maravilhosa do professor Frederico e aprendendo com vocês nesse evento. Aqui é um pouquinho dos atletas olímpicos fazendo, assim, dos velejadores olímpicos fazendo um pouquinho a nossa parte. Né? Em alguns eventos a gente cata lixo nas praias, onde a gente realiza as competições. É simbólico. Vai mudar alguma coisa? Não, mas muda a consciência, né? Acho que muda a consciência do velejador. A gente também tem que mudar também a questão do consumo, né? Para alta performance, você precisa comprar velas, você precisa comprar barco, você precisa estar sempre mudando de material. Isso não é sustentável, né? Isso tem que ter uma limitação, senão fica tudo... É o poder econômico vencendo a técnica e vencendo... e não sendo sustentável. Né? Então, assim, limitar o número de velas compradas, de equipamento, material, é uma pequena ação que pode fazer muita diferença. E aí a gente fez isso aí em Palma de Maiorca, na Espanha, no Troféu Princesa Sofia. E também existe um movimento dos velejadores não comprarem mais garrafinhas plásticas e levarem para o mar. Porque a quantidade de água que a gente bebe, primeiro tem que se hidratar muito. E durante um evento desse, a produção é gigantesca. São milhares de garrafinhas de água. E agora não. Agora cada um tem sua garrafinha. E nos eventos a gente tem esse acesso à água potável. Tá? E a gente enche a garrafinha ali e leva para a água para velejar, garrafinhas que são permanentes, que não são descartáveis. Então, é um pequeno passo muito importante para essa consciência. Né? A gente precisa parar de consumir, a gente precisa realmente mudar nossos hábitos de consumo. E a gente está começando, mas tem que acelerar esse processo. E agora... vou mostrar aqui um pouquinho da regata final, da medalha, durante os Jogos do Rio de Janeiro. Eu fui finalista durante os Jogos. Tem que apontar para cá mesmo ou para cá?
Aí. Acho que vocês... That was a really Isso aqui na Baía de unusual Guanabara, tá? start with the majority Largada. of the fleet starting barco on tá port. aqui. That would indicate to me that there's been a big shift Mas in vai wind acontecer direction to the left. uma coisa And inesperada so the New durante essa Zealanders and the regata. Brazilians and the Italians elected to give way to the starboard Minha tack casa, boats né, o lugar so onde that they aprendi a could get on velejar, that lifted lugar board and power up towards the depois top de mark. Not very trabalhar often pela you see Olimpíada them no a Rio de penalty. Janeiro, acreditando nesse I'm not sonho, sure who it's against, acreditando we'll have to look, but there will be no a legado que a turn Olimpíada being done by poderia one of the trazer. teams. It's a Aqui great é um start legado onde by a gente Gemma está, né? O Jones Museu da and Manhã é um Jason dos legados. Saunders from New Zealand, and up to windward of them, also in a strong position, Samuel Albrecht. Então, We did see a a penalty. gente está diretamente ligado ao mar, né? Tem que olhar a onda, tem que olhar o vento marcando o mar. Você tem que interagir em cada movimento, em cada detalhe. Então, é uma ligação muito próxima. Todo dia, treinando 3 horas por dia, velejando. Well, could that be the Argentinians that got the penalty? I think it's the Argentinians. That's a disaster for them. They were in goal medal Aí eles position coming receberam into pênalti, this. os argentinos e tudo. That is going to Mas blow daqui a this pouco vai ter uma race surpresa. wide open. That's huge. That Não is muito huge. boa. We didn't see the incident. E a gente está em primeiro lugar nessa regata, aqui no The Rio de penalty Janeiro. turn Imagina o will drop coração. them back into last place, Coração. and they've got some work to do. So here's Nosso barco está aqui, ó. Brasil, here's primeiro across aqui, ó. coming up with, Chegando para Brazil, montar a linha, with tá? Austria, and then there's the New Zealand pairing. Jason Waterhouse, I was just Ali. holding the breath a little bit there for the Australian. If in fact there had Chegando been a na touch, boia, that would é have uma been really regata costly, rápida 'cause com 10 barcos, tá? if Só you os lose a rudder or there's a finalistas. collision, and that was the risk that Jason Waterhouse from Australia, he was in the right, but if there's a Feliz collision, de ver essa he can Baía shear the pintada rudders com off the várias back of these bandeiras, boats, várias cores, né? A and that gente would have been a costuma sempre estar disaster for the viajando, agora o Australia. pessoal aqui Well, we saw aprendendo in sobre the, nossa cultura, men's laser, sobre nossas Tom marés, porque Burton dentro da Baía of de Australia Guanabara playing a very a maré risky faz game muita in that diferença race, no velejo, então a gente tem que and, conhecer intimamente a maré. basically fighting out against Tonči Stepanovic of Croatia and causing him to get a penalty. And now the other Australian in this race, Jason Waterhouse, doing a similar thing to a Well, race leader. a little bit Olha different nós, because começamos a parar. something happening to Brazil there. They're luffing up. They've slowed down and now they're being overtaken by Aí the começamos New a ficar, Zealanders. o que foi isso? In A that gente case, pegou Jason Waterhouse lixo, was completely lixo in the right and he na wasn't bolina do taking barco, the risk. tá? The risk was Desesperada, being taken levanta a by bolina, land, tira o doing lixo. that port start. E I assim, talked about tem it. que Very continuar unusual to see a that competir, because né? you are Você the não good way pode, boat. mas dá vontade So de we're coming into chorar, the top porque mark for você Jason fala, meu Deus, Australia, sabe? they're showing to be Tanto ahead, but they esforço, will do assim, 2 extra tacks before the top mark. para segurar uma regata da medalha que é Jones and super Saunders, importante. they're on the ley line, so they'll go straight through to the top mark, Mas and a it will gente be the consegue New montar a boia em Zealanders terceiro that lead at the first e- mark, and when we get our lead, Tá tudo bem, mas é muito. Mas assim, são muitos tropeços, né? Isso aí é um tropeço. E o que fazer desse tropeço, né? Vamos tirar a parte boa, vou transformar. Eu poderia, eu fiquei chateada, muito chateada, mas acho que eu fiquei mais chateada de ter sido um saco plástico que eu sempre vi durante minhas velejadas na Baía de Guanabara, que eu tentei mudar, que eu tentei imprensa internacional, me engajei em movimentos, fiz barqueata, sabe? E assim, a gente precisa continuar, precisa perseverar, né? Acho que o velejador tem uma frase que o Lars Grael, que me inspira muito, ele fala, que é o seguinte: o otimista espera que o vento mude, o pessimista fica parado, achando que ele não vai mudar e não faz nada. Mas o realista, né? O líder realista, e cada um de vocês são líderes, né? E podem ser líderes por trazer esse discurso da conexão do mar, do valor dos oceanos, do valor dos oceanos para a nossa vida em diversos aspectos emocionais, competitivos, de vida, de alimentação, né? Para a gente trazer esse cuidado para a Terra, porque senão acabou. Então, assim, fica aqui... o realista, ele ajusta as velas.
e segue em frente. Então, vamos seguir, sabe? Segue a regata, tira o lixo, vamos fazer campanha, vamos seguir em frente, gente. É difícil, o cenário é difícil, a gente precisa ter muita força interna, mas vamos ter força, sabe? Acho que é por aí, acho que a gente está aqui... E o esporte traz isso, traz essa vontade, traz essa gana, a gente aprende a cair, levantar, a aprender de novo, a se reinventar. O mar me trouxe isso, eu sou muito grata. Obrigada. Gente, que coisa incrível, né? Quando eu vi a prova, eu chorei e quase chorei de novo agora. A gente, muitas vezes, trata as questões da natureza como uma coisa que não tem dono. É uma coisa abstrata, que não me pertence, não pertence a você, e a história de que pertence a todo mundo fica meio... Porque a gente não tem essa conexão de amor com o lugar. Quando você... Todo mundo ama seus filhos, né? Tem até pais cruéis, tem, né, desvios, assim. Mas quem é que olha para uma criança e é incapaz de se comover se essa criança não está sendo bem tratada, bem alimentada, limpinha, bem vestida, com acesso à educação, né? E esse patrimônio que é nosso, né, ele tá sendo agredido, maltratado, e poucas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer, se conectar e sentir aquela dor por algo que é nosso e que a gente ama e do qual nós dependemos profundamente. Porque, da mesma maneira como a criança é a nossa continuidade, é o nosso futuro, a natureza também é. Porque sem ela, as nossas crianças também não vão ter, né? E aí, essa frustração de você ver, né? Eu estou falando isso porque eu me lembro durante o processo de limpeza da Baía de Guanabara, né, que houve muita crítica internacional, havia um discurso assim, ninguém tem direito de vir aqui, ficar falando, dando ordem. Ninguém estava dando ordem, estavam dando os bons exemplos e conselhos de uma coisa que é para nós, mas não é só nosso. Porque todos os mares estão conectados, todos os rios fazem parte dos mesmos mares, né? Então, não tem mais uma propriedade. Quando a gente fala de soberania, e isso é importante e é inalienável. Mas a gente precisa pensar que o que é nosso da humanidade. Tem coisas que não dá para tratar como descarte. Bom, gente, eu fiquei super... Vamos continuar agora ouvindo o depoimento do meu conterrâneo, Wilfredo. Um bom dia para vocês, muito obrigado. Bem, eu vou direto no foco e vou dizer para vocês que o mar está perdendo fôlego. Ele está respirando, ele está doente. Isso nós vimos nesses 35 anos que nós saímos em 84, né, na primeira volta ao mundo, foram 3 voltas ao mundo, e realmente a gente sentiu isso. Depois da primeira volta ao mundo, o que nós fizemos, nós vimos o que estava realmente acontecendo no mar, e nós fundamos o Instituto Cat Sherman, lá em Santa Catarina, em Bombinhas, onde levamos as crianças de escolas públicas e privadas, mostrando a necessidade do cuidado do mar, a necessidade da sustentabilidade. Eu não me esqueço nunca de sábados e domingos com grupos de voluntários, nós indo nas praias e entregando as carteirinhas, um livrinho, entende? Explicando, olha aquele canudinho, olha aquele palito, entende? De picolé, né? Para tirar a tatuíra está ali vivendo, não faça isso. E foi assim um trabalho muito bacana que a gente fez. Bem, voltamos depois dessa volta ao mundo, fizemos a segunda volta ao mundo, e aí já sentimos mais ainda o mar precisando de auxílio.
vocês terem uma ideia, nós chegamos em Henderson Island, uma ilha totalmente desabitada. Ela fica entre a Polinésia Francesa e a Ilha de Páscoa. Vocês não imaginam em quantos lixos nós tiramos dessa ilha e levamos, e era bolas daquelas de pesca, aquela pesca fantasma, que a gente se fala muito, né? Não sei se vocês sabem, mas são 69 mil aves, entende, impactadas todos os dias. São 25 milhões de aves só no litoral brasileiro, vocês imaginam? Ou seja, muitos de vocês já viram naquela tartaruga que saiu 37 milhões de pessoas assistiram, tirando do nariz da tartaruga aquele plástico. Isso realmente a gente viu no mar de todo o mundo. Bem, saímos para a terceira volta ao mundo e decidimos fazer o seguinte: vamos fazer um barco ecológico. Como um barco ecológico? Um barco maior, sim. Fizemos um barco de 80 pés, mas um barco ecológico. Bem, ecológico por quê? Porque tem compactadora, né? Compacta 80% do lixo, né? Nós temos 2 hortas, nós temos luz LED, 54 luzes LED, energia limpa, e realmente colocamos um equipamento que foi trabalhado mais ou menos quase uns 5 anos, e a USP entrou nesse projeto para analisar as águas por onde nós íamos passar. Mas como analisar as águas? Vocês capturavam a água, entende, e aí enviavam para o correio? Não. Foi um projeto inovador da USP, espetacular. Foi na construção do barco que eles montaram esse equipamento. Esse equipamento, quando nós passávamos, a água entrava, entende? Nesse equipamento, era 27 frames por segundo, tirada fotografia, enviado por satélite, alguns momentos também era HD, gravado, e o pessoal da USP recebia e analisava os plânctons. Foi um negócio espetacular, porque nós encontramos barcos franceses, barcos americanos, e era coleta física, e tinha que enviar via correio. E o nosso não, realmente foi um negócio espetacular. E agora a USP, eu acho que nesse final, a academia, às vezes, é um pouco lenta, mas vão estar, vamos dizer, em revistas científicas, vão colocar esse projeto nosso. Bem, nós vimos, quando voltamos dessa segunda viagem, passamos um exemplo para vocês. Passamos no Vietnã, ancoramos na frente do Instituto Oceanográfico do Vietnã. Vocês não imaginam o que tinha de plástico. Era a praia cheia de plástico. E aí o pessoal, recentemente agora que a gente não está mais fazendo isso. Mas todo o lixo a gente colocava no navio, ia para o mar e soltava todo o lixo. Vocês imaginam isso? Isso era, porque, claro, o Vietnã, 40 anos, 50 anos atrás, era tudo cestinha de palha, tal. O país sofreu muito com a guerra, né, lá do Vietnã, e aí eles substituíram por plástico. Eles não tinham conhecimento, e era jogado. Nós mesmos aqui, nos nossos pescadores, acontece isso. O pessoal joga como se fosse um lixo. Eu nunca me esqueço, antes da primeira viagem, quando nós chegamos, tinha aquela regata, né, Volvo Ocean Race, antes era Whitbread, e tinha um barco que quebrou, teve um barco que quebrou um mastro, né? Quebrou o mastro e parou lá em Florianópolis. E aí o pessoal do barco, um barco neozelandês, tinha um saquinho de lixo inorgânico, né? Pegou o saquinho e deu para o marinheiro. O marinheiro pegou, foi lá e pumba, no mar, jogou no mar. Aí ele ficou apavorado, não, nós recolhemos isso, porque é a mentalidade. E isso a gente muda com a educação. Com a educação a gente muda. Um exemplo desse, você teve lá na China, não teve? Na China, nós tivemos agora em Xangai. A China, antes das Olimpíadas, né, eles tinham um problema seríssimo. O chinês, pela medicina tradicional chinesa, gospe, eles não ficam nada com o corpo. E isso seria um problemaço lá na China para as Olimpíadas. Pois por uma educação trabalhada, olha, isso é uma coisa milenar. Eles conseguiram, hoje, o chinês tem um saquinho, gospe no saquinho, ou gospe numa lixeira.
E é isso, pela educação, que a gente vai resolver. Bem, voltamos da última volta ao mundo, e até aconteceu uma coisa muito interessante. Na segunda volta ao mundo, nós passamos para o glaciar Pio XI. É o glaciar considerado assim, o segundo glaciar maior do mundo. Ele tem 3 quilômetros de largura por torres de 40 metros. E quando nós chegamos na segunda viagem, nosso barco encostava no glaciar. O glaciar assim, nós encostávamos no glaciar. 23 anos depois que nós passamos, tem 150 metros de terra. Ou seja, glaciar foi lá. E uma coisa que aconteceu e que a gente ficou assim impressionadíssimo. Né? Daqui a pouco nós escutamos um barulho, disse, não, uma foca. Era uma baleia. A baleia estava encalhada. E nós fomos lá, trabalhamos o dia todo, até começou a chegar a noite, e nós chegamos na baleia, colocamos um cabo na cauda, fomos puxando, e tinha que dar o espaço para ela respirar, puxava, e aí ela pegou, e a gente disse, bom, agora ela saiu. Tinha 40 metros de profundidade, ela saiu. De repente, ela estava na praia novamente, e morreu ali. E a gente não pôde fazer nada. Eu quero fazer esse gancho porque, há uns 4 anos atrás, na Alemanha, 8 baleias cachalotes foram parar nas praias. Eles foram abrir o estômago das baleias, tinha rede de 13 metros, para vocês terem uma ideia. Era plástico, era cheio de plástico no estômago da baleia. E é isso que a gente tem que fazer. Nós voltamos nessa última viagem e aí decidimos desenvolver um projeto Conexão Schirmer Mares Limpos. E pegamos, porque nós tínhamos assim, uma faixa de pessoas que acompanhavam a nossa viagem, de 35 para mais. Muita gente que acompanhou pelo Fantástico e tal, mas nós não pegamos essa faixa de pessoal mais jovem. Nós dissemos, puxa vida, vamos fazer um negócio diferenciado. Vamos trazer formadores de opinião, skatista, né? ou seja, atrizes, tal, gente completamente diferente, mostrando como que a gente vive no barco. Como é necessário você, olha, a água, é só poucos minutos, tal. Você se ensaboa e depois tira o sabonete. E aí a gente foi mostrando, eu digo, olha, se você ficar muito tempo na água, eu desligo a bomba aqui. Então o pessoal começou a ver como você vive num barco e a necessidade de economizar água, né, e o cuidado com a natureza. Bem, chegamos em Fernando Noronha, legal, na Praia da Atalaia, né, com ICMBio, ótimos, estão fazendo assim um trabalho espetacular, você não pode nem colocar bronzeador, nada. E lá fomos nós, né? Porque nós íamos mergulhar ali na lagoa, então não podia nada. De repente, nós pegamos assim, e estavam todos os influenciadores, nós pegamos uma areia e colocamos na areia, a areia era verde, vermelha, de cor de rosa, ou seja, ali era microplástico. Agora, recente, nós fizemos, isso foi em 4 conexões, que nós fizemos. Essa é do Nordeste, depois da Patagônia, fomos lá para a Patagônia, e fizemos agora recente uma do Rio de Janeiro até Ilhabela. Também levando influenciadores, gente que nós queremos disseminar. Olha, vamos cuidar, a educação é a melhor coisa que tem. Vamos para o pessoal entender que é importante, o lixo é jogar no lixo, realmente é jogar as garrafas, PETs e tal. Imagina, na nossa compactadora, nós compactamos 80%. Imagina nos prédios, nas cidades, tal, ter compactadora. Né? Ou seja, é muito simples, é como caminhão de lixo, né? Compacta, separar e compactar. A economia que vai dar isso. Bem, nessa última conexão, chegamos ali na Ilha Grande, na praia da Parmaioca, e tinha dado um swell muito grande e tal. Gente, não foi 15 metros. O que nós recolhemos de lixo, você não imagina. E aí a gente mostrava, e aí filmava isso. Isso realmente repercutiu, mais de 7 milhões de pessoas, entende, viram a necessidade, entende, de a gente preservar realmente nossos mares. E aí nós fomos para a Ilha d'Anchieta. Ilha d'Anchieta, ou seja, uma ilha preservada, tal, e você não vê plástico nenhum. Ali na Ilha d'Anchieta, água limpinha, limpinha, limpinha. E nós colocamos uma rede, né, que tem uma boca de 40 centímetros por 30 centímetros, e começamos a rebocar. Gente, nós rebocamos 15 minutos, tiramos cheio de microplástico. E você não vê. E esse realmente é o problema, como o professor falou,
É esse microplástico. É isso aí que está afetando, e está afetando já a fertilidade dos homens e das mulheres. Isso, pela instituição científica na Holanda, já mostram isso. Então, o que nós temos que fazer? Vocês todos, nós todos, temos que trabalhar nisso, de educar o pessoal, educar o povo. Só para terminar, só vou... Faz 2 semanas, e a Heloísa estava com uma esponjinha daquela amarelinha, tal, que limpeza, tal. Aí a nossa empregada, Maria, ó aqui, agora não usa mais essa esponja aqui amarela, tal, e tem o verde. Não, dona Heloísa, esse verde, esse amarelo é muito importante para limpar as panelas. Não. Você vai pegar aqui uma esponja natural, aqui, entende? E você vai dizer, não, mas isso é muito difícil. Tal. E ela pegou e convenceu, e aí limpou a panela, aquele negócio todo. Passado umas 3 semanas, ela assim, Dona Heloísa, nossa, o padre lá foi embora, mas veio um novo padre, lá do Amazonas. Sabe o que ele falou? Tudo que a senhora falou, ele está falando. Então é isso, gente. Não é só o lado científico, é o dia a dia, o feijão com arroz. Essas pessoas temos que colocar, levar. E é um trabalho de formiguinha, entende? Consistente, e aí a gente vai melhorar o nosso oceano, o nosso grande planeta água. Muito obrigado. Não é incrível quando aventura e conhecimento acabam se unindo para virar elemento de transformação, né? Esse ano eu passei 45 dias na Índia. Eu fiz todo o percurso do Rio Ganges, produzindo uma série para o Fantástico. A gente escalou até acima da geleira que dá origem ao Ganges e fomos até a Baía de Bengala, os Sundarbans, o maior delta do planeta e tal. E algumas coisas que a gente vai ouvindo no caminho, a gente vai guardando, né? Uma delas é uma coisa assim meio de você, como é que você vive com a natureza, né? E que a gente num calor de 45 graus, eu gravando, e aí eu viro para o indiano, que é o nosso fixer local, né? E disse para ele assim, como é que você aguenta isso? Aí ele falou assim, aceite que é parte da natureza. Pois é. Tem coisa que você não muda. Tem coisa que você não muda. Tem coisa que é, e você aceita e você vive com aquilo. Agora, outra coisa que me marcou foi, na beira do Rio Ganges, a conversa com um Swami, que é um líder espiritual, em que ele disse para mim assim, as pessoas pensam muito em meditação transcendental. Eu faço meditação, meu trabalho. Agora, sanitation is meditation. Se você não tem água limpa e esgoto, a meditação não vai te fazer bem, não vai curar seus males. E a outra coisa que ele disse é, a transformação só tem um momento para você promover transformação, é agora. Porque o passado já foi. E o futuro não... Você não sabe o que é o futuro. Você não sabe se você vai estar aqui amanhã para transformar. Então, é hoje. Né? Então, perceber a experiência, ela mostra exatamente isso. Né? Você vivendo, fazendo a transformação, percebendo a realidade, promovendo a transformação e carregando as pessoas junto. Né? O Rico também tem uma história grande de mobilização das pessoas pelo mar. Né? Conta para a gente agora essa... Bom dia a todos, né? Para mim é um grande prazer estar aqui no Museu da Manhã. Esse tema dos oceanos é espetacular. Queria parabenizar o professor Frederico, uma sabedoria tão grande. Eu vivo tanto tempo no mar e não sabia tantas coisas tão importantes que o oceano gera, né? Então, eu vou falar um pouco sobre a minha infância. Eu nasci no Leblon, vim de classe social, família média, né? E ali no Leblon, todos os meus amigos gostavam de jogar futebol, né? Todo mundo adorava jogar futebol, brincadeira, mas eu sempre tive muita atração pelo mar. Enquanto meus irmãos jogavam futebol de praia, jogavam futebol na rua, né? Eu sempre gostava de pescar, pegar onda de planonda,
viver na praia, mergulhar, sempre tive uma atração muito forte, né? E quando eu vi pela primeira vez na revista Seleções uma foto de um cara pegando onda, eu fiquei entusiasmado e falei para o meu pai, para o meu irmão, esse vai ser o meu esporte, surf. Hoje nós temos internet, as mídias sociais, muita comunicação, mas antigamente não sabia de nada, né? E surf antigamente era muito mal visto, né? Todo mundo era cabeludo, ninguém trabalhava, né? Então nenhum pai, é verdade, né? Nenhum pai que o filho queria que fosse surfista, né? Meu pai era advogado, meu tio era juiz, meu outro tio era presidente da Caixa Econômica. Ser um surfista era a ovelha negra da família, né? Não, é verdade mesmo, né? E uma das coisas que o surf trouxe uma imagem muito ruim, além dessas que eu falei, é porque não tinha cordinha. Então, quando você estava pegando onda no arpoador, que foi o berço do surf brasileiro, você caía da prancha, a prancha ia rolando, quebrava a cabeça de 4, 5 pessoas, aí os jornais, aí sentava o pau, transviado, o pessoal não trabalha, surfista vagabundo, né? Então, essa foi uma missão muito difícil. Hoje você vê o Medina, aí, o Mineirinho, os brasileiros, graças a Deus, merecedores, o Brazilian Store fazendo esse trabalho espetacular, né? Os gringos não engolem a gente, né? Porque chega lá fora, brasileiro, né? Chega, ganha deles todos, dando show de surf mesmo. Então, o meu início foi bastante difícil. Ninguém queria me dar uma prancha de surf. Eu falei, como é que eu vou comprar a minha prancha de surf? Aí eu falei, pô, eu fazia banca de jornal, botava as revistas assim e vendia. Também juntava o chumbo das construções do Leblon, Ipanema, ia vender na loja Ipiranga, ali no Leblon. Vendia jornal para o garrafeiro e comprei minha primeira prancha de madeira. Quem quer, faz, né? Então, eu corri atrás e me orgulho muito. Hoje, meus filhos, antes de nascer, já tinham prancha de surf. Eu não, tive que correr atrás, né? Então, meus irmãos sempre acharam que eu era maluco, né? E eu sempre gostei de viajar. Eu ganhei o campeonato da Magno em 1967, aí ganhei um campeonato em São Paulo, Guarujá, né? E em 72 eu fui campeão brasileiro em Ubatuba. E eu queria disputar o Mundial no Havaí, mas ninguém tinha dinheiro, não tinha patrocínio, não tinha nada, então vocês vão ficar admirados. Eu fui no Flávio Cavalcante, que era o novo Faustão, e fui lá e pedi uma passagem ao vivo para ele, e ganhei a passagem e fui disputar o Mundial na Califórnia. Depois fui para o Havaí. Quando eu cheguei no Havaí, eu adorei aquela ilha, aquele lugar maravilhoso, aquelas zonas, tudo isso que vocês imaginam é muito mais, né? E o Havaí respira totalmente a cultura do mar, né? Onde que eu quero chegar. As pessoas remam de canoagem, tem os velejadores, tem os surfistas, tem a preservação. Então, é uma ilha que respira tudo isso que a gente gostaria que o nosso litoral respirasse. O respeito pelo oceano, o turismo, a importância da economia, né? Então, eu morei lá, a primeira casa que eu morei com o Ian Kent, que foi campeão mundial, o Marco Ora, que foi o presidente da Quicksilver, tudo garoto, era tudo maluco na época, mas hoje em dia são grandes empresários, né? E foi, assim, fantástico ter essa oportunidade de estar no Havaí. Aí, quando eu voltei do Havaí, eu sempre, depois eu fui para a Austrália, para a África do Sul, para o Japão, para Bali, viajei o mundo inteiro, né? E aí, eu acho que todo mundo que vem para a Terra, todo mundo que tem aqui, tem que ter uma função de plantar alguma coisa boa. Não adianta ser só um grande surfista, um competidor, um cara legal, que todo mundo gosta. Você tem que plantar alguma coisa. Você tem que ser uma árvore que dá frutos. Então, eu tive a vontade de fazer a primeira escola de surf no Brasil, né? Em 1982, eu chamei Picuruta Salazar, seu irmão, Fernando Bittencourt, Ismael Miranda, vice-campeão mundial, e fizemos a escola de surf para crianças carentes. Bebi uma água aqui. Acabou. Então, a escola de surf, por que eu quis fazer a escola de surf? Para devolver ao esporte tudo que o esporte me deu. A gente só colher é mole, mas tem que devolver também, né? Então, fui muito criticado, pô, Rico querendo botar a galera para aprender a pegar onda, a onda se pega sozinho, uma coisa não é didática, né? E aí hoje já tem mais de 500 escolas de surf no Brasil, né? Então é legal, né? Na hora a gente é criticado, porque tudo que é novo você é criticado, mas me orgulho muito de ter feito isso. E tenho
a minha intenção nunca foi fazer campeões, sempre foi passar para as crianças carentes a oportunidade de surfar, de conhecer a natureza, de sentir o vento na cara. Porque quando você está na praia, um dia você vai à praia, a praia está limpinha, o outro dia você vê tudo cheio de piche, tudo sujo. Então, a mãe natureza te ensina, né? Mesmo eu tendo feito faculdade de Direito, que eu larguei por desgosto dos meus pais, eu não aconselho ninguém a parar de estudar. Estudar é muito importante, mas eu corri atrás dos meus sonhos. Peguei o Deca, que era um garoto de comunidade carente, dava cesta básica para ele, e vi que o garoto era talentoso, ele foi campeão carioca, campeão estadual, campeão brasileiro, depois foi campeão mundial, né? O Deca, eu fui no COB, consegui visto para ele conseguir viajar para o exterior, porque ele não tinha condição de viajar, né? O Phil Hasman, filho do Bernardo Volle, que é como se fosse um filho, bicampeão mundial. Chloé Calmon, atual campeão mundial. Mas meu objetivo nunca foi fazer campeões mundiais. Foram eles que, através de uma pequena força minha, mas o talento deles, foram campeões. Meu objetivo era sempre ajudar as crianças, porque as crianças é o futuro do Brasil. Eu tenho aqui o orgulho de dizer, eu dei 40 palestras nas escolas, levando a importância de mostrar a importância do esporte para as crianças, para os formadores formadores de opinião. Então, eu acho que esse trabalho que a gente quer enganjar, a gente tem que fazer pelas escolas, porque as crianças aprendem e elas ensinam os pais, entendeu? E também fiz aquele trabalho de Salva Surf. Eu peguei os 40 melhores surfistas do Rio de Janeiro, nos unimos ao GEMAR e fizemos, ensinando as comunidades contra o afogamento, como é que deve se posicionar, respeitar o trabalho dos guarda-vidas, né? Então, todos esses trabalhos assim que a gente está ligado em poder trazer um planeta melhor, um planeta mais equilibrado, porque isso é uma coisa notória, mas isso está mais fácil para nós que temos mais informação. Mas para as crianças lá da Baixada, crianças que não têm acesso, que não têm... Eu tenho o prazer de ser o embaixador, né, do Instituto Trata Brasil, como os meus amigos aqui também, né? Então, a parte de saneamento também é muito importante, porque tudo é muito bonito para nós que temos uma condição mais favorável, classe média, outras pessoas têm uma condição melhor, mas a realidade aqui do Brasil, da Baixada, o interior do Brasil, é muito difícil, né? Então, eu acho que cabe a cada pessoa como é que eu diria a vocês, a tentar dar o melhor de si e plantar esse fruto, trazer conhecimento para pessoas que não têm essa oportunidade, né? O surf é coisa espetacular, viajar pelo mundo inteiro, conhecer todos os países, fazer amigos, mas só isso não é importante, você tem que fazer a diferença, você tem que acrescentar. Eu tenho projetos com a Colurb, ensinando as crianças a pegar onda, a fazer replantio. Esse primeiro canteiro que vocês veem na praia do Rio de Janeiro, aí, de proteção da vegetação nativa, eu tive a honra de, o primeiro fui eu que patrocinei, em 2000, né? Então, é legal, porque é muito importante você preservar a vegetação nativa, né? Então, eu acho muito importante, além da gente, como é que eu diria, ser um atleta, ser famoso, né? Mas eu acho que o mais importante é você passar o conhecimento, ajudar um mundo melhor, porque ser bacana qualquer um faz, né? O difícil é você transferir o conhecimento e dividir com as pessoas, né? Eu, por um tempo, fiz campeonatos brasileiros para a Petrobras, né? Eram 100 empresas, foram 16 campeonatos, 16 empresas que fizeram os campeonatos. No segundo ano, mandaram 14 embora. A minha bateu o recorde de mídia. Por quê? Eu fazia sempre a tentativa do quebra do recorde mundial. Fiz 6 recordes mundiais. Fiz para chamar atenção contra a poluição, a importância de preservar o planeta. Eu fiz a maior prancha do mundo. Surfei com uma prancha de 8,17 metros. Depois uma de 9,17, que está lá no museu, no Aquário do Rio de Janeiro, com meu amigo Marcelo Spilman, tem o Museu do Surf lá, né? Então, aquela tem 9,17. Depois fiz uma de 10,7, né? Mas, para mim, o importante não era quebrar o recorde mundial das maiores, era a mensagem que eu dava, né? É uma mensagem ecológica, não tem esse negócio de egotrip, né? Recorde, você abre o Guinness Book, tem 500 recordes, mas o importante é você passar alguma coisa de positiva, né? E o mais legal depois foi o maior número de surfistas na mesma onda. Os australianos tinham 38, eu botei 42 na Macumba, depois botei 84 em Santos, e depois botei 100 em Santos também, porque a onda lá é melhor. E qual era a mensagem? Esse evento do maior número de surfistas na mesma onda acontecia
em mais de 30 países, no mesmo dia, na mesma hora. E o movimento era ecológico, preservar o planeta, não sujar as praias. A gente tinha sempre uma forma de trazer uma mensagem social ou ambiental, né? Então, eu fico muito feliz de ver o Brasil fazendo esse trabalho espetacular com a nova geração, né? E é legal a gente tentar ver um planeta melhor, as pessoas mais conscientes, né? Realmente, eu acho que esse trabalho dentro das escolas pode ser uma coisa legal, dentro da comunidade, dentro do seu condomínio, né? Agora mesmo a gente teve alguns dias muito frios, né? Alguns dias muito frios no último mês, né? E aí, outro dia eu ganhei muitas roupas de patrocinadores, né? Peguei lá minhas roupas, eu sempre faço isso, não faço há 1 ano, nem 5, nem 10. Peguei 20, 30 camisas minhas e distribuí nas noites frias aí, né? E aí tive a ideia de chegar no meu condomínio, para o Walter, que é o condomínio Maramar, ali na subida da prainha, falei, Walter, vamos fazer uma campanha de, como é que se fala, de agasalhos, né? Não custa nada, são 600 casas aqui. Só foi um pequeno papo com ele, ele fez lá uma caixa enorme, juntamos 2 carros e entregamos no SEMA, Instituto Maria Angélica, né? Eu não estou falando isso daí, não, para me gabar, porque isso não é nada. Tem várias pessoas que fazem um trabalho excepcional. Gostaria eu de poder trabalhar nisso, mas viver do surf no Brasil é muito difícil. Aqui são 3 milhões de surfistas, tem 10 que conseguiram prosperar, né? Tirando o Medina, esses caras que são competidores e tem grandes patrocinadores, viver do surf aqui é muito difícil. Tem que ser casca grossa, trabalhador, ter batalha para poder conseguir isso daí. Então, a minha mensagem é que a gente tem que dar também um pouco de si para os outros, né? Então, todos os palestrantes, vocês já falaram muito legal, agradeço a oportunidade de estar no Museu da Manhã, um lugar espetacular. Quando eu vou lá para fora, eu falo, olha que espetáculo que é o Rio de Janeiro, que é o Brasil, né? Lugar, né? Então, queria parabenizar o Grupo Boticário por essa iniciativa, né? E lembrar vocês que quando eu fui lá no Flávio Cavalcante disputar o Mundial na Califórnia, eu chegava lá e falei, eu moro no Brasil, te juro, pela felicidade dos meus filhos, eles não conheciam o Brasil, conheciam a Amazônia, né? Eles chamavam a gente de Sul-América, né? Eu era sul-americano, né? Conhecia Amazonas e Buenos Aires, né? Então, hoje, o Brasil é um país respeitado, a gente tem que melhorar muito, e só vai melhorar através da educação. Sem educação, não vamos melhorar, não adianta a gente fazer pequenos movimentos. Você vê a Coreia do Sul, né, que fez uma campanha, né, educação pós-guerra, né, e hoje é um grande país de tecnologia. Então, eu acho que a educação é a melhor ferramenta que pode, e a educação nas escolas vai trazer educação ambiental. Muito obrigado e aloha aí para vocês. Gente, como é inspirador ouvir esses depoimentos. Eu vou falar muito rapidinho por que eu estou aqui mediando. Eu tenho me dedicado muito nos últimos 30 anos, que é basicamente toda a minha vida profissional, a tentar dar visibilidade na imprensa, na TV Globo, onde eu trabalho, levar e propor as pautas e as reportagens que falem com as pessoas sobre questões que são muito relevantes e muito importantes para a vida delas, mas elas não necessariamente sabem disso. Mudanças climáticas. Talvez o assunto mais relevante que nós temos que lidar hoje, porque ele permeia tudo da nossa segurança alimentar, a nossa saúde. O relatório recente do clima mostra que a capacidade de produzir alimentos para 7,5 bilhões de pessoas está seriamente comprometida pelas mudanças climáticas. Relatório da Organização Mundial da Saúde mostra, e a revista Lancet fez uma publicação completa sobre isso, mostra como as mudanças climáticas estão trazendo de volta doenças com as quais a gente já não precisava mais conviver, como o derretimento, por exemplo, o derretimento da tundra na Sibéria já provocou surtos de antrax, uma bactéria que estava lá escondida, descongela um bicho que morreu com antrax há milhares de anos, e aí isso vira um problema de saúde. São pequenas coisas, sinais que a gente está vendo. Mosquito,
esses surtos de dengue e todas as doenças que são tropicais, que a gente, né, e que tem como vetor o mosquito, a estação do mosquito começa mais cedo e está terminando mais tarde, então a população consegue ficar muito maior do que se a gente tivesse um tempo menor de reprodução desses mosquitos. Eles estão chegando a pontos mais ao sul, no hemisfério sul, e mais ao norte, no hemisfério norte, portanto, aumentando a sua área. Não existe área da nossa qualidade de vida, da nossa segurança e da segurança do futuro dos nossos filhos, e, no meu caso, dos meus netos também, que não passe por questões de mudanças climáticas. Então, seja um assunto popular ou não, hoje está mais popular, mas há 20, 25 anos, quando eu batia nesse assunto, não era muito popular. Mas eu fui convencendo meus editores da relevância dessa questão. E, por exemplo, em 2010, a TV Globo foi a primeira TV aberta do mundo a fazer uma série completa mostrando em vários países os efeitos do aquecimento que já eram visíveis. E a gente tem feito isso com uma certa constância. O Frederico falou da baleia, né, da troca da matriz energética que salvou as baleias. Estive há pouco tempo na Antártica, na ilha de Deception, mostrando os efeitos do aquecimento, e lá tem as ruínas de uma grande estação baleeira. E aquelas ruínas, elas me lembraram que é possível a gente trocar a matriz energética e melhorar a qualidade de vida e salvar espécies ao mesmo tempo. Está na hora do petróleo entrar para essa... Né, dos combustíveis fósseis. Se a gente conseguir se livrar rápido do carvão, já vai ser um grande avanço, e o resto vai aos poucos, né? Enfim, eu tenho trabalhado com essas questões aí durante 30 anos. Todo mundo aqui que faz pesquisa científica, uma vez ou outra, já falou comigo, já me deu entrevista, ou falou comigo por telefone, ou me ajudou a escrever um texto com um pouco mais de propriedade, sem falar bobagem científica. O Turra, que é um deles, que nessa matéria da Antártica, inclusive, me ajudou com orientações. E a minha relação com o mar é uma relação bem atípica. Hoje, o comandante Frederico vai entender o tamanho do significado disso, eu sou mergulhadora de combate tubarão honorária. Eu não sei combater, mas eu nasci a 500 quilômetros do mar, conheci o mar com 13 anos de idade, e comecei a ter uma relação mais direta com o mar quando eu fui fazer faculdade em Floripa. Eu cheguei lá em 81, a gente ainda via baleias na Bahia. De repente, elas sumiram. E com a proteção, com os programas de proteção, hoje, de novo, as baleias estão chegando lá e elas estão subindo cada vez mais, principalmente as baleias francas, que era o que mais a gente avistava por lá. E quando eu comecei a fazer reportagens sobre natureza, naturalmente o mar começou a fazer parte disso. E eu, sempre com muito respeito é um nome que a gente usa para não dizer que tem medo, com muito respeito assim, com o mar, né? Eu, uma pessoa da montanha, meus antepassados vieram também das montanhas lá da Itália, do Trentino, para as montanhas ali do sul do Brasil. Então, tem uma música italiana que diz que o mar escuro que me fa tanta paura. Então, eu fui numa viagem de férias para Fernando de Noronha a convite do Chico José, que é o nosso Jacques Cousteau, é o nosso desbravador dos mares e da Amazônia, né? O Chico, ele tornou o fundo do mar consumo nacional através das reportagens dele, né? E quando ele falou, eu estou indo passar uns dias em Noronha, vamos lá, vai um monte de gente legal, não sei o quê, eu disse, vamos, isso foi, sei lá, comecinho dos anos 90. E aí nós chegamos lá, e ele disse, você vai mergulhar? Eu falei, não,
Você vai mergulhar? Não. Pula, porra. O seu coronel falou com esse jeitinho, né? Eu tinha que pular. E isso transformou a minha vida tão profundamente que poucos anos depois eu estava abraçando um tubarão dos arrecifes do Caribe, lá nas Bahamas, em pleno mar aberto. A gente fez um mergulho que havia aquele frenesi de alimentação dos tubarões, e um deles estava sendo tocado por um mergulhador que tinha aquela malha, e ele ficou um pouco desorientado, e eu estava perto, e eu não resisti àquele impulso de dar um abraço no tubarão. Depois, quando eu comecei a pensar nisso, eu acho que eu não tenho um parafuso certo, que está solto ainda até hoje. Mas é incrível como você conhecer uma coisa te desperta a paixão. Então, quando vocês falam de educação, de levar as crianças, de conversar, de divulgar, de levar o conhecimento, essa é a grande revolução. Quando alguém vira e diz para mim, falam isso no Twitter, né? Assim, eu faço muita matéria de meio ambiente, aí ficam falando aquelas bobagens, né? Todo doido que quer falar uma bobagem, me marca lá, hashtag @SôniaBride. Mas quando alguém vem que a Terra é plana, eu não fico com raiva da pessoa. Eu fico com dó tremendo. É uma pessoa que nunca olhou para o céu. É uma pessoa que nunca sentiu um vento na cara, que nunca percebeu como os organismos evoluíram em conjunto, que nunca pensou no que foi o Vasco da Gama atravessando esse mar escuro que nunca para de se mexer. Então, é uma pessoa que não teve acesso a ver a beleza, a complexidade, e é incapaz de entender o quanto nós dependemos disso. O quanto nós, como civilização, né? Hoje, quem ataca o meio ambiente fala em civilização ocidental, os valores, recuperar os valores da civilização ocidental. A civilização ocidental depende barbaramente da preservação da natureza, né? Então, nos últimos anos, eu tenho tentado fazer também nas minhas reportagens esse despertar de paixões. Tem uma série que eu tenho feito para o Fantástico, está entrando na quinta temporada, que mostra a evolução, a criação das civilizações, o surgimento de civilizações relacionadas a um determinado rio. As duas primeiras mostraram muitas questões da evolução e de coevolução, como que um determinado fungo chamado Cordyceps evoluiu para contaminar uma determinada espécie de formiga e usar essa formiga para poder chegar num lugar alto, porque o fungo não anda sozinho, e espalhar ali os seus esporos e conseguir se reproduzir. Quantos milhares de anos de coevolução levaram a isso? Que quando a gente derruba uma mata, a gente acaba. Enfim, então, essa é a contribuição que eu tenho tentado dar, não porque eu sou uma abraçadora de árvores, eu sou mesmo, mas porque como jornalista, eu vejo como a minha obrigação fundamental, número 1, levar não a informação que dá a maior audiência, mas a informação que é mais relevante para que as pessoas tomem decisões educadas e conscientes sobre o seu futuro e sobre o futuro da nossa espécie. Então, eu fico assim super feliz de estar aqui vendo gente tão inspiradora fazendo isso numa escala muito grande, porque é em escala grande que a gente precisa. E aí quero começar já o nosso... Pode falar, viu, Felipe? Não, queria te complementar. A necessidade realmente de esclarecer, né, o público. Final de setembro, nós vamos estar entre o Jornal Nacional e a novela por 3 meses falando do plástico, né, num programa especial. E vai ser muito importante que nós vamos mostrar a necessidade de a gente cuidar
desse nosso oceano. Vai ser muito legal. E estamos saindo o ano que vem para um novo projeto, né, Voz dos Oceanos, onde nós vamos focar 6 meses na costa brasileira, com unidades de preservação, com ONGs, né, com as pessoas do local, né, litorâneas, e mostrando mutirões com essas pessoas, mostrando a necessidade de se preservar isso, desde Santa Catarina até Pernambuco. Depois nós saímos e vamos direto para um outro projeto, entende, mundial. E a ONU, nós estamos junto com a ONU, né? A ONU está dando todo o apoio institucional para nós, mundial, para esse projeto. Eu fico muito feliz, uma iniciativa brasileira para o mundo. Era só a complementação que eu queria dar. Que coisa linda. Obrigado. Falando na ONU, uma das ODS é a questão da preservação dos oceanos, isso foi citado aqui. Mas quando a gente fala da preservação dos mares, a gente pensa nessa interação mar e terra, né? Por exemplo, aquelas algas em Tindal, elas são provocadas também pelo excesso de fertilizante que os chineses estão usando em suas lavouras. Então, o excesso de nitrogênio na água está provocando essa contaminação com crescimento muito grande, né, de plânctons, fitoplânctons, algas e coisas que não deveriam estar com essa população tão grande. Então, a lavoura, lá longe, que está acontecendo lá em Palmas, no Tocantins, vai ter repercussão nos oceanos. Como é que a gente faz essa mensagem chegar lá? Lá é difícil. Então, essa é a primeira rodada de perguntas que eu queria fazer. E também, se vocês puderem já ir comentando, a questão... Quando se fala em preservação, tem várias questões de direitos humanos que elas estão tremendamente interligadas. As questões de gênero, as questões raciais, as questões de inclusão social e desse abismo de desigualdade que a gente tem nesse país, né? Onde você tem a poucos quilômetros a orla de Ipanema e o Jardim Camacho, onde só 30% das pessoas têm acesso à água tratada. A gente falando também de saneamento básico, né? Um dado do Instituto Trata Brasil, agora recente, é que 5.600 piscinas olímpicas de esgoto são jogadas na natureza diariamente. Então, quer dizer, olha o impacto também do saneamento básico, né? A gente tem um país que não é saneado. Então, isso afeta diretamente a aprendizagem numa escola. Você não consegue botar a criança na escola, porque ela não tem condição de estudar, porque ela está doente. E isso impacta também na saúde, gastos com saúde. À medida que você faz a prevenção, investe-se menos em saúde. Então, é um círculo não virtuoso que tem que parar, né? Na medida que até remédios, aí, a indústria farmacêutica está diretamente poluindo o oceano. Isso foi até um conhecimento novo adquirido aqui. Então, quer dizer, as pessoas doentes, o oceano doente, é um ciclo que tem que parar. A gente tem que cortar isso, né? O Swami falou isso para você, né? Sanitation is meditation, né? É sobre isso, né? Exatamente. Bem, outra coisa importante, porque o plástico não vai terminar, né? Não adianta, nós precisamos reciclar, falamos em termos de educação, mas nós estamos com um projeto muito bacana, que é pegar essas aceleradoras, né, e trabalharem. Nós fechamos com uma aceleradora, que ela tem em várias partes do mundo, mostrando, a ideia é pegar 15 mil ideias novas, um funil para 150 e depois para 15, para resolver nas empresas o problema. Não só, vamos dizer, as pessoas que jogam lixo no mar, mas as empresas se adaptarem. Então, é o lado econômico que é importante, né? Tem várias empresas que gostariam de ter ideias diferenciadas para melhorar, inclusive. E estão investindo, tem muitas empresas investindo. Elas estão muito preocupadas, né? O Boticário está muito preocupado com isso e está trabalhando nesse foco, né? Eu imagino que todas elas estão porque
80%, né, do plástico vem de terra e vai para o mar. A USP fez um levantamento desde 2012, 95% do plástico nas praias, ou 95% do lixo nas praias é de plástico. Então, são coisas pontuais, eu acho que tem que ser trabalhado, e é assim que a gente vai mudar, realmente. Rico, vocês trabalham com os garotos carentes, através do surf, esse programa social. Agora, a realidade onde eles vivem, ela é muito... Diferente. Muito diferente. É muito dura. Então, como é que vocês fazem essa conexão e há algum trabalho no sentido de transformação, da volta deles na comunidade para ajudar numa transformação? Olha, na verdade, o nosso trabalho eu considero muito restrito. Eu já fui várias vezes na Secretaria de Esportes mostrar a importância das escolas de surf. Antes era uma, hoje tem no litoral do Brasil todo, né? Eu falava para ele que deveria todas essas empresas, todas essas escolas deveriam se tornar pequenas empresas, deveriam ser reconhecidas pelo município, pelo estado, deviam ter CNPJ, uma coisa simples, deveriam adotar que toda escola que fizesse isso teria um apoio, né, de patrocínio, cuidaria da vegetação nativa, deveria estimar para cada professor pode ter só no máximo de 5 alunos para ter segurança. Uma escola que tem mais de 20 alunos tem que ter um supervisor para poder olhar as crianças. Porque quando você está dando aula no mar, você não está vendo o que está acontecendo ali do lado com as outras crianças. Tem que ter um cara do lado de fora, né? Então, as escolas de surf ajudam o turismo e na parte de educação, né? Quando a gente falou de ideias de levar essa parte educacional, ambiental, social, as escolas, tanto as escolas de surf quanto as escolas municipais, estaduais e as privadas também. Eu acho que o grande foco é porque as escolas vão fomentar tudo isso que você planta bem, né? Antigamente, hoje em dia ainda está se sujando muito as ruas, né? Mas quando você ensina uma criança que não pode sujar as praias, né? Hoje a Colur faz um trabalho espetacular de limpeza, são quase 21 mil homens. Poderia trabalhar só 10% e o resto ajudar nas comunidades, se as pessoas fossem educadas, né? Mas isso é um trabalho de formiguinha, nas escolas, educacional, e as escolas de surf são fundamentais, mas ninguém dá ouvido para isso, entendeu? Assim, tem que ter alguém com realmente com força política para poder colocar isso em prática, né? Não sei se vocês já escutaram falar no tal do Botinho, que é um trabalho do Gemar. Alguém já escutou falar no curso Botinho? Um espetáculo, os guarda-vidas ensinam as crianças os valores do mar, onde está a correnteza, onde está o banco de areia, a não sujar, né? Na minha escola de surf, eu não ensino a pegar onda só, eu ensino a ficar longe das drogas, preservar a natureza, respeitar as pessoas mais velhas, uma parte conceitual muito maior. Aprender surf é um detalhe. Surf é qualidade de vida. Você surfa, não só o surf, qualquer esporte, futebol, basquete, mas os esportes do mar, como a vela, a natação, o surf, né, são esportes mais privilegiados porque eles estão assim direto. Você ser um surfista é um privilégio. Você ficar em pé, eu digo, o cara que mais se diverte pegando onda é o leigo. Ele vai em pé daqui a 10 metros, só aquela jornada ali é o espetáculo. Aí depois ele começa a pegar onda legal, aí ele vai para Saquarema, depois ele vai para Ubatuba, depois vai lá para o sul, vai para o Nordeste, depois vai para a América Central, depois para o Havaí. Ele conhece novas culturas, faz novas amizades. Quem faz esporte se alimenta bem. Quando eu era lá no Arpoador, no 64, 66, que eu pegava onda, a gente só comia cachorro-quente do Genial, paçoca, bala, só besteira, né? Hoje em dia, quem é que fica em pé? Não fica em pé, tem que se alimentar. Você não precisa ser um nutricionista. Você sabe, para você ser um bom atleta, tem que se alimentar bem, tem que se dormir bem, tem que comer verduras, legumes, produtos integrais. Não é? A própria natureza te ensina isso. Você comer só fast food, vai cair, não vai pegar onda, né? Então, tem que ter boas horas de sono. Então, é muito importante. Vou falar rapidamente por que a Austrália dominou o circuito mundial durante 20 anos. Por quê? Na Austrália, a Prainha tem um clube, a Praia da Barra tem outro clube, o Arpoador outro clube. É clube em todas as praias. E nesses clubes, que são privados,
todo mundo compete e todo mundo passa essas ideologias, esses conceitos importantes de alimentação. Então, esse clube daí é uma joia na sociedade, né? Então, porque hoje a sociedade está todo mundo só ligado, como ela falou, nas redes sociais, no egotrip, no poder, né? Eu acho que quando você pega a onda, você vê que é legal um pôr do sol com os amigos, uma viagem, você bater um papo, sei lá, pegar onda. São valores muito simples, mas de extremo valor, um conceito muito legal, né? Então, eu acho que o surfista, realmente, ele é privilegiado, porque pode viajar ao mundo, conhecer novas culturas, e eu acho que, através do esporte, que a gente pode trazer essa sabedoria, essa humildade, os conceitos verdadeiramente válidos para uma sociedade. Eu acho que os valores estão muito, como é que se fala? Não sei, tão doido aí. Sônia, eu acho que o Rico falou bem demais essa coisa da organização, né? Você perguntou como é que a gente faz para comunicar isso em grande escala. Eu acho que ele deu uma dica boa, e essa coisa da organização. Quando eu vou fazer discurso falando sobre paz, eu sempre falo isso, gente, o crime é organizado. A gente precisa organizar a paz. Tem milhares de pessoas fazendo coisas incríveis, mas está cada um indo para um lado e a gente não se uniu. Isso que ele falou, né, é organizar nessa cultura oceânica. Isso que ele falou, temos que ter... Cada praia tem que ter uma organização, Ana, tem que ter um só grupo, te falar, tem que ter... Isso foi tão forte que, nos inícios dos anos 70, não existia um campeonato dos Estados Unidos. Tinha no Havaí, que é um estado americano, mas no mainland não tinha nenhum. Sabe o que os americanos fizeram? Contrataram aquele cara que eu morava, o Ian Cairns, o Piretown, na minha casa, fizeram eles cidadãos americanos, eles foram para dentro das escolas, e daí que veio... Kelly Slater, todos os caras ídolos americanos, não existia nenhum cara, não tinha um surfista, uma competição. Então, eles viram que a Austrália tinha um modelo importante, que era através dos clubes de surf, naturalizaram os caras americanos, né? Eles foram para a escola e hoje o surf americano é uma das maiores potências. Agora eles inventaram as ondas artificiais, vocês viram que espetáculo, a piscina do Kelly Slater, né? Então, e o Kelly Slater é um cara fantástico, não só como atleta, mas ele, como é que se fala, tinha produtos feitos na China, onde escravizava as crianças, usava melhor. Ele parou de trabalhar com essas empresas só por causa do uso infantil. É um cara de princípio, um cara de valor, entendeu? Pouca gente sabe disso, mas, sei lá, admiro muito. Eu queria fazer uma outra colocação aqui, que é, quando a gente fala de meio ambiente, nessa grande figura, né, dos oceanos interligados e tudo mais, a gente acaba falando muito pouco de como a ação tem que ser local para ter impacto global. Mas a ação local, ela tem um impacto local absurdo, né? Então, por exemplo, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como essas pessoas que se organizam localmente, como elas conseguem desfrutar dos benefícios antes que o impacto seja sentido do outro lado do planeta. Eu acho que é uma coisa, a organização, né? Quando as pessoas se unem, se juntam, primeira coisa que vem é essa consciência que ela falou, do negócio do amor, né? De você o afeto aparece. Então, eu acho que esse é uma grande força de transformação, que é você que vem junto com a consciência, né? Você se junta para entender alguma coisa, para fazer com que essa coisa, né, cresça e avance. Então, eu acho que, claro, conhecimento, né, pesquisa, tecnologia, né, entender aqui com a cabeça, mas entender com o coração também, né? Trazer o afeto para que as organizações possam ter uma outra coisa que o Rico falou também, que é o negócio dos valores mesmo, né? Para além do tema que a gente está falando, a forma como a gente se relaciona com esse tema é importante. Então, que os valores possam permear todas as conversas, em todos, seja relacionadas ao oceano ou não, né? Para que a gente possa se voltar para o que realmente importa, né? Com propósito. Certeza, concordo. Acho que primeiro despertar esse amor, né? Mas aí depois como? Porque hoje em dia você vai no supermercado, é plástico para todo lado.
né? Você consome, você às vezes está... Poxa, eu sou uma pessoa consciente, né? Eu quero reciclar, eu faço reciclagem, mas às vezes não tem coleta, eu tenho que entregar no centro de coleta meu lixo, mas a reciclagem é 2%. Né? Se a gente tem que ter uma força de mudança de hábito, realmente, mudança de consumo. Né? Eu faço uma velejada corporativa, faço treinamentos a bordo, e tem a alimentação. Eu tenho uma dificuldade grande de ter acesso a embalagens recicladas ou não utilização de embalagem, né? A gente tenta, porque a embalagem reciclada está aí, acessível, né? Muito acessível. Então, assim, a gente precisa realmente evitar isso. Isso é doloroso, isso não é fácil, porque a gente está confortável, né? A gente consumir, acessar. O plástico está ali, não confortável levar sua sacola. Eu estou fazendo um trabalho, eu ainda não me considero uma pessoa 100% ecológica, embora muito amorosa, mas eu estou nesse processo, sabe? Acho que está todo mundo entrando cada vez nesse despertar, né? De consumir menos também, né? A gente, enfim, cuidar do guarda-roupa, valorizar as peças, ver a história das peças no seu guarda-roupa, né? Quem produziu. Isso tudo está interligado, porque é a tintura da peça que vai para o mar, é tudo, né? O oceano conecta tudo, recebe tudo e tem recebido muita coisa ruim. Os tecidos sintéticos que viram microplástico, no fim das contas, também. É isso quando você fala, né, do local que tem impacto no global. Tem algumas pessoas que são muito inspiradoras nesse discurso. Você estava falando de Índia, a Vandana Shiva fala muito... Quem é que conhece a Vandana Shiva? Só para eu ter uma noção. A gente está num público bem informado. Mas, assim, acho que quanto mais a gente puder também trazer essas pessoas que têm esse discurso já lá na frente para poder ajudar a gente, como que a gente vai se organizar, né? Isso. Então, tá, vamos nos organizar. É importante se organizar. Mas como? Então, esse tipo de consciência, né, da produção, desde a alimentação, das hortas, das comunidades, né, fazer com que tudo o que a gente for produzir ou consumir esteja cada vez mais próximo da gente. Também esse tipo de transformação de hábito tem um impacto que é certamente também enorme e global, até na consciência, né, de como a gente se relaciona com o planeta. Às vezes a gente acha que a natureza está lá, a natureza está aqui, nós somos a natureza. A gente está respirando, a gente é vivo. Eu falei isso, né, de ver o planeta como um organismo vivo e a gente fazendo parte desse organismo. E mesmo a gente, cada corpo, a gente não é um ser sozinho, a gente é uma comunidade, são milhares de serzinhos aqui para compor a gente. Então, quanto mais a gente puder ter essa visão do pequeno e do grande em relação e com integração, acho que mais a gente vai poder avançar. Agora, como comunicar como comunicar essa importância do mar para quem não conhece o mar? Para quem nunca velejou, para quem nunca surfou, para quem nunca fez uma travessia oceânica? Eu acho fundamental usar a escola, né? A escola é o berço de tudo, como a família é o berço da sociedade. Uma família equilibrada, de pais inteligentes, que passam valores legais, as crianças vão sair bem. Quando não existe isso dentro da família, desequilibra a sociedade. A mesma coisa parece besteira, mas não tem nada de besteira. É muito sério isso, entendeu? Não sei, um dos primeiros palestrantes falou, eu acho que no currículo das escolas deveria ter essa parte ambiental, entendeu? Social, de amor ao próximo, de valores. É uma coisa muito importante, porque através disso que se desenvolve um caminho legal, entendeu? Coisas importantes, né? Que estão... nesses últimos 10 anos, estão se perdendo cada vez mais os valores. Dentro das escolas é o berço de tudo. Eu insisto nisso porque tem que ser as autoridades, as pessoas que fazem os currículos, porque hoje em dia o currículo base é até chato, entendeu? O cara vai estudar, né? Meu filho está se formando, está fazendo engenharia, né? Está gostando da engenharia, mas é raro uma criança hoje gostar de estudar, porque é muito chato. Você tem que trazer uma coisa interessante, uma coisa... Eu gostava de geografia e história, porque o professor fazia eu viajar pelo mundo, entendeu? Através da história, pela Europa, ou através do clima, né? Então, a gente tem que bolar uma nova educação inteligente das tecnologias, dos novos conceitos, uma coisa assim, porque...
isso vai ter acesso e vai dar certo, entendeu? Mas não é simples, tem que ser, sei lá, o Congresso, o Parlamento, sei lá, esses loucos aí que é tudo louco, para mim é tudo louco. Se eles pegassem onda, para mim, eles não iam ser assim, entendeu? Se fizessem um esporte. Eu te juro. Eu te juro. Te juro, né? Se o cara fizesse um esporte, desse uma velejada, é raro você ver, raro você ver um atleta, um cara de ponta ter a cabeça nociva, é muito raro, entendeu? O esporte é fundamental na formação dos jovens, né? Então eu acho que agora está melhorando, a gente sabe que a classe nem gosto de falar de política, né? Mas tem que mudar para ter um Brasil melhor, para ter um mundo melhor. Porque se não mudar, que nem a gente precisa mudar isso, não vai mudar nada, não muda porra nenhuma, entendeu? Fica essa mesmice aí, um querendo comer o outro e não sai do lugar. O mundo precisa melhorar, e só através dos valores. Obrigado. Quando a gente fala em conservação, a gente fala em não desperdício, né? Você não desperdiçar alimento, você não usar o plástico que não precisa, você não desperdiçar. E, infelizmente, no Brasil, nós somos especialistas em desperdiçar a coisa mais preciosa que existe, que são os talentos, o potencial das crianças, o potencial de gente criativa, inteligente, que nunca tem acesso a uma escola que vai desenvolver esse potencial. Nós nos especializamos em massacrar esses talentos, permitindo que nas nossas escolas, as crianças cheguem no 8º ano, no 9º ano, incapazes de interpretar um texto de 15 linhas. Enfim, talvez esse seja o nosso grande desafio de conservação, né? Acabar com esse desperdício, que ele vai acabar resolvendo todos os outros, né? Aquele grande choque de educação. Eu presenciei isso na China. Estou acompanhando ali a China faz 15 anos, todos os anos eu estou lá, morei 2 anos, volto sempre, Olimpíada de Pequim, fiquei lá 2 meses, enfim. Eles fizeram uma revolução profunda na qualidade de educação. Hoje, se você pega o PISA, né, que é o ranking da educação, Xangai está em primeiro lugar. Ah, mas é só uma cidade da China. Sim, é só uma cidade da China, mas tem 35 milhões de pessoas. É o tamanho da Inglaterra. Entendeu? E aí você pega as outras províncias ou cidades autônomas que estão seguindo, né, aquela coisa de educação, porque educação é inovação, é consciência, e isso acaba transformando a sociedade, melhora a qualidade de vida das pessoas. Quem tem educação pode, numa situação como hoje do Brasil, de milhões e milhões de pessoas desempregadas. Quem tem educação, quando não tem emprego, tem as ferramentas para criar o próprio trabalho, e às vezes até para criar o trabalho para outra pessoa. Quando você não tem educação, você não consegue ter ferramenta de transformação. É muito difícil. E aí a gente vê tantos casos aqui no Brasil, né? O cara era pescador, analfabeto, aí chegou o projeto de conservação, o Tamar, ou qualquer outro projeto, e mostrou e ensinou, e aquele cara virou um transformador dentro da comunidade. Verdade. Porque finalmente ele entendeu como as coisas funcionavam, talvez alguma coisa que estivesse ali dentro, né, da intuição dele. Para encerrar, eu gostaria de trazer um tema que costuma ser mais polêmico, mas ele foi levantado aqui 2 vezes, 3 vezes, de maneiras diferentes, mas que eu acho que é também um fator muito importante dentro das sociedades, que reúne as pessoas e que provoca debates e que provoca transformação, que é a questão da religião. A participação da religião nos processos de conservação do planeta e de conservação da vida. Você falou que botou as rosas, a gente sabe que o Brasil tem uma relação muito forte, né, com a tradição das religiões africanas, Iemanjá, a Rainha do Mar. A pessoa pode frequentar qualquer igreja, mas no fim do ano vai lá e bota a sua florzinha. O padre lá da comunidade próxima ao Schurman, que falou sobre conservação. O Vaticano agora entrou nessa discussão. O Papa vai ter um grande encontro da Amazônia, uma encíclica da Amazônia.
a religião que consegue mobilizar tanta gente, ela é possível a gente avançar nessas coisas sem trazer para junto também as religiões nesse trabalho? Acho que é... Gostaria que todo mundo respondesse. Está acabando o nosso tempo. Posso falar? Sim, por favor. Olha só, para mim, a religião, a gente tem várias religiões, o budismo, o catolicismo, o espiritismo, todas as religiões, né? Eu estudei no Santo Agostinho e hoje em dia eu admito vida após morte, né? Mas para mim a religião é o bem, é o amor. Não importa se é Buda, se é Jesus Cristo, se é Deus, para mim é o bem. Quem planta o bem, planta o amor, está bem, entendeu? Eu sei que é difícil, dentro dos conceitos religiosos, conceder isso, mas onde tem o amor, onde se enxerga o próximo, está tudo certo, entendeu? Acho que até as igrejas poderiam ter... nunca fui na igreja Bola de Neve, que é dos surfistas daí, eu não gosto muito de me envolver nesse lado, nem político, nem religioso, porque eu tenho a minha maneira de ser. Mas o bem é o bem, o amor. Você vê um cara ali, como é que... Eu vou contar uma história aqui para vocês, nessa fase que eu separei minhas camisas, para dar roupa, lá no meu guarda-roupa. Eu fui num desses dias frios, no final da tarde, dar para os caras sozinho, né? Fui lá para... Todos eles sozinhos, todos eles com frio, descalço. Aí teve um deles lá, que eu fui entregar, eu pedi a licença, posso ir aí, que você pode tomar um tiro, né? O cara está dormindo lá no meio, sei lá, pode dar uma facada, né? Aí eu falei, dá licença, posso falar com você? Aí eu fiquei emocionado, coisa que eu não quero ficar aqui para vocês, entendeu? Aí o cara falou assim para mim, fique firme, seja forte. Então, olha só, o cara que estava sozinho, sem comida, sem porra nenhuma, na roubada total, falou para mim, que estava emocionado para mim, ficar fora. Isso serviu de lição de vida. Depois eu fui com meu filho lá, mostrar o cara, e ele, sabe o que ele me pediu? Um abraço. Eles estavam precisando mais de amor do que, como é que se fala, a comida, ou a roupa, ou qualquer coisa. Ele precisa mesmo de amor, que se eu fosse jornalista, sabe que eu gostaria de escrever um livro? A vida invisível. Esses caras são invisíveis na população, né? E espero que eu não tenho tempo para isso, mas gostaria, se eu pudesse, chegar, sentar com cada um, com um prato de comida, fazer uma entrevista, ver como que o cara foi parar ali, entendeu? Porque é incrível, né? É incrível. Eu concordo com o Rio com essa coisa do amor e tudo, e amplio até um pouco esse olhar, não como a religião em si, mas fazendo um paralelo que foi até uma das coisas que eu comecei falando disso, né? Porque a água é espiritualidade. A água, ela é uma representação do subjetivo, né? Do feminino, né? De onde nasce a vida. E as águas também que nos movem, quando a gente se emociona, a gente chora. Quando a gente fica com tesão, a gente fica molhadinha. As águas são... É verdade. Isso é lindo. Isso é maravilhoso, porque isso é espiritual. Isso transcende a coisa religiosa, que é, né, sectária, que um acredita numa coisa e o outro acredita no outro. Mas esse entendimento de que quando a gente está falando do mar, quando a gente está falando das águas, a gente está falando realmente... Não é à toa que Iemanjá é uma deusa. A gente está falando de uma alteridade maior, que tem uma representação subjetiva nas nossas vidas e objetiva também, né? A gente não vive sem ela. Então tem esse aspecto espiritual mesmo da água que a gente precisa encarar e promover mesmo, que as pessoas tenham cada vez mais respeito às águas dentro e fora de nós, a forma como as águas se movem, né? E os recados que ela dá. Você falou de sinais, né? Você falou lá dos sinais, e as águas também estão dando sinais para a gente precisa perceber esses sinais. Tanto as inundações quanto as secas são sinais que a gente precisa prestar. A água é a primeira grande afetada pelas mudanças climáticas. Mas acredito que, com certeza, a religião, algumas religiões, né, vêm trazer o recado da gente cuidar do nosso espaço, né? Tem religiões aí que promovem até protótipo do paraíso, né? Como seria o paraíso terrestre, né? Consumir produtos orgânicos. Tem religiões que têm esses pilares, tem outras religiões também que valorizam a água, né? Eu acho que é um caminho, assim, existe conexão, nem todas
colocam essa conexão tão forte, né, com a natureza, mas tem religiões que se baseiam muito na percepção da natureza, e quando você fala de natureza, a gente está falando de mar, a gente está falando de meio ambiente, e, para mim, olhar o mar, olhar aquele horizonte é essencial, me dá uma paz, é necessário, é vital para o meu equilíbrio, né? Então, a gente tem que tratar do equilíbrio dele agora. Você perguntou como a religião poderia entrar nesse processo. Eu acho que não é difícil, é uma coisa muito simples. Junto, vamos dizer, a cada religião, o bispo, o missionário, dele saber exatamente o que está acontecendo nos nossos mares e o que está afetando as pessoas, né? E ou seja, todas as pessoas que estão, nós estamos sendo muito afetados. E eu acho que esse é o caminho, é esclarecer e levar, vamos dizer, a esses religiosos a necessidade urgente de se fazer alguma coisa, mas mostrando a gravidade que é. Eu acho que aí realmente a gente vai ter um apoio muito grande da religião. Até porque também tem o impacto do discurso desses religiosos muito forte, né? Então, assim, eu acho que é um caminho, com certeza. Nosso tempo acabou, queria agradecer imensamente por vocês estarem aqui e pelo trabalho que vocês fazem. E que todos vocês aqui saiam um pouco inspirados também com esses depoimentos maravilhosos que a gente ouviu e esses exemplos de impacto, de comunicação sobre o meio ambiente, sobre a importância dos oceanos e principalmente sobre como cada um de nós pode fazer a sua diferença e pode fazer impacto local e aí espalhar esse impacto mundial. Gente, uma salva de palmas para os nossos expositores.